Desta vez, vamos falar sobre o estádio de beisebol Osaka Kyujo, que ficava bem no centro da segunda maior área de entretenimento de Osaka, Namba. Este estádio era do Nankai. Os Hawks, que agora são conhecidos como Fukuoka SoftBank Hawks, já usaram esse estádio como sua casa no passado. Como foi construído à força em um terreno pequeno e valioso no centro da cidade, as arquibancadas eram muito íngremes, por isso também era chamado de estádio em formato de pilão. Além disso, a construção foi feita em apenas 8 meses, uma obra especial que tornou possível erguer um estádio assim. O estádio de Osaka seria demolido e reurbanizado, mas o plano foi interrompido devido ao colapso da bolha econômica. Houve um período em que até mesmo um salão de exposições de residências foi aberto dentro do estádio, sendo usado de maneiras que não faziam sentido. Hoje, o local se transformou no Namba Parks, um grande complexo comercial representativo de Namba, e se tornou um lugar movimentado por muitas pessoas. Vou apresentar para vocês a história da criação do estádio de Osaka, os vestígios que ainda restam dele, mostrando imagens do local e compartilhando minhas impressões da visita. Com vocês. Este vídeo foi feito com esta estrutura e vou explicar as palavras que aparecem nele. Procuro usar palavras fáceis de entender e escolher expressões simples. Também evito usar números difíceis de compreender de forma intencional. Por isso, pode ser que apareçam algumas imprecisões, mas peço a sua compreensão desde já. No canal Psycho, continuarei produzindo muitos vídeos para que todos possam se divertir, então, por favor, inscreva-se no canal. O Nankai Hawks ficava em uma cidade vizinha, a cidade de Osaka, antes da guerra. Eles usavam o estádio Nakamoto como base, mas devido à má localização e à inconveniência, isso acabou sendo um problema. A reputação entre os torcedores e jogadores era ruim. Por isso, raramente era usado em jogos oficiais. Especialmente após a guerra, nenhuma partida oficial foi realizada no estádio Nakamoto. Depois disso, os jogos passaram a ser realizados principalmente no Koshien, que era a casa do Hanshin Tigers. Mais tarde, o Japão ficou sob a administração americana. Em 1948, no pós-guerra, quando o Nankai Hawks venceu a terceira edição da Liga Japonesa de Beisebol Profissional, William Frederick Marquardt foi mencionado. A pessoa em questão é Matsuura, do Nankai Hawks. Quando perguntaram ao presidente onde era o campo principal, ele respondeu que a sede era em Osaka, mas como não tinham um campo próprio, estavam usando o Koshien. Talvez por acharem isso uma situação triste, acabaram recebendo permissão para construir seu próprio campo. Que sorte, não é? E foi assim até agora. Eles escolheram a cidade de Osaka, que até então não tinha ligação com o beisebol, e um terreno de primeira na região sul, a segunda maior área comercial da cidade, bem perto da estação Namba da Nankai Electric Railway, que havia sido reduzida a escombros durante o grande bombardeio aéreo de Osaka, antigo escritório de vendas de Senba. Agora, foi decidido construir no terreno onde ficava a antiga fábrica da Japan Tobacco Industry. Além disso, na época, havia também um time chamado Taiyo Robins, que também tinha Osaka como base. Eles compraram um terreno pertencente à Associação de Sumo de Kansai, localizado no maior distrito comercial ao norte, e o consideraram como um possível local de construção. No entanto, esse plano foi questionado porque o local ficava próximo à cidade de Nishinomiya, na província vizinha de Hyogo, onde outro time já tinha sua sede. O Hanshin Tigers e o Hankyo Braves se opuseram, preocupados que poderiam perder seus torcedores para o novo time. Os dois times instruíram o Nankai Hawks a construir o estádio em Minami, ao invés de em outra região. A Liga Japonesa de Beisebol também inspecionou os locais candidatos e decidiu construir o estádio em Minami, mas o dono do Taiyo Robins fez uma exigência dura. Se o Nankai Hawks não conseguisse construir o estádio em um ano, ele mesmo construiria um estádio. Por causa disso, o Nankai Hawks não teve escolha a não ser acelerar as obras para terminar em um ano. Em 12 de setembro de 1950, o estádio foi concluído em apenas 8 meses de construção especial. Aliás, desde a estrutura do estádio até todos os detalhes, tudo era diferente, e como a época também era totalmente diferente, leve isso apenas como referência. Vou informar, mas a partir de 2023, o estádio está sendo usado como sede do Hokkaido Nippon Ham Fighters. O Esconfield Hokkaido levou 2 anos e 8 meses para ser concluído. Esta região de Namba estava em um período de reconstrução após a guerra e só havia casas provisórias.
No centro da cidade de Osaka, foi concluída uma grande construção feita de concreto armado de verdade. O estádio de Osaka foi chamado na época de Castelo de Osaka Moderno. Aliás, oficialmente, o nome oficial não era Estádio de Osaka, mas sim Osaka Stadium. No entanto, como era mais conhecido como Estádio de Osaka, neste vídeo vou padronizar o nome como Estádio de Osaka. O tamanho do campo na época da construção era de 84 metros em cada ala e 115,8 metros no centro. Aliás, o estádio mais estreito atualmente usado como sede do beisebol profissional é o Yokohama Stadium, com 94,2 metros em cada ala e 118 metros no centro. O centro, claro, é maior, mas as alas têm uma diferença de impressionantes 10 metros. Além disso, para obter uma renda extra, uma iniciativa inédita foi realizada nos estádios japoneses, para aproveitar de forma eficiente as instalações do estádio sob as arquibancadas. Lojas, escritório do time, casa de apostas de corridas de cavalos, bilhar, tênis de mesa e pista de boliche. Assim, foi transformado em um complexo de lazer que reúne tudo isso. Hoje em dia, é comum ter lojas e outros estabelecimentos como locatários sob as arquibancadas, mas o estádio de Osaka foi pioneiro nisso. Para ser sincero, o motivo de haver bilhar, tênis de mesa e pistas de boliche era para ganhar dinheiro mesmo nos dias sem jogos. Na verdade, era um bairro movimentado, cheio de pessoas indo e vindo, independentemente do estádio. Por isso, acredito que também havia esse aspecto de garantir espaço para essas instalações de lazer e, ao mesmo tempo, tentar colocar o máximo possível de assentos para o público em um terreno pequeno. Por causa desses dois objetivos, as arquibancadas foram projetadas com uma inclinação bastante acentuada, e foi por isso que o estádio ficou conhecido como estádio em forma de pilão. Logo após a inauguração, o nome de estádio em forma de pilão se espalhou rapidamente. Como mencionei anteriormente, o estádio recebeu esse nome porque foi construído em um terreno muito pequeno, numa área nobre da cidade. A inclinação das arquibancadas internas chegava a impressionantes 37 graus, quase como um escorregador íngreme. Como vendiam cerveja no estádio, dizem que alguns bêbados chegaram a rolar a arquibancada abaixo. Há também uma história curiosa. Como o estádio tinha formato de tigela, correntes de ar ascendentes se formavam, e por isso, os aviãozinhos de papel lançados lá dentro não caíam no chão. Além disso, o estádio era tão pequeno que rebatidas que não seriam home run em outros campos acabavam virando home run ali. Por isso também era conhecido como um estádio difícil para os arremessadores. Por um tempo após a inauguração do estádio de Osaka, o Nankai Hawks se tornou o protagonista da Liga do Pacífico. Em 1951, foi instalado pela primeira vez iluminação noturna em um estádio de Kansai, permitindo que jogos fossem realizados à noite. Nesse mesmo ano, conquistaram seu primeiro título da Liga do Pacífico e, a partir daí, incluindo uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Em 5 anos, conquistaram o título da Liga 4 vezes. Isso é forte demais. Na Série do Japão, perderam repetidamente para o Yomiuri Giants, mas na Série do Japão de 1959 finalmente conquistaram o tão sonhado título nacional. Na época, como o principal arremessador do Nankai Hawks, desempenhou um papel fundamental. No seu segundo ano, o arremessador Sugiura teve um desempenho incrível, com 38 vitórias e 4 derrotas na temporada regular. Impulsionados por esse sucesso, conquistaram o título da liga após 4 anos. Na Série do Japão, Sugiura mostrou sua determinação ao vencer 4 jogos consecutivos derrotando o Yomiuri Giants e levando o time ao título nacional. Nos dias de hoje, isso é tão inacreditável que chega a ser difícil de entender. Acho que até os mais velhos ficariam bravos com isso. No final das contas, o Nankai Hawks conquistou o título da liga 9 vezes em 17 anos, de 1955 a 1966, e em todas as outras temporadas ficou em segundo lugar, construindo assim uma era dourada com uma força impressionante. É isso aí. A empresa-mãe, Nankai Densha, também estava em alta e em 1972 construiu ao lado. Como parte das obras de renovação da estação Namba da Nankai, a área foi expandida de 84 metros para 91,4 metros.
Isso não foi só no beisebol, mas também com o futebol se profissionalizando. A popularidade aumentou muito. Parece que o estádio tentou ser usado tanto para beisebol quanto para futebol, e de fato, partidas de futebol foram realizadas, mas o campo era tão estreito que as extremidades do gramado chegavam quase até a cerca externa, ficando apertado para o futebol. Como campo, o tamanho era inadequado, e isso acabou sendo um resultado decepcionante, mas o mais importante era o Nankai. Os Hawks conquistaram o título da liga pela última vez em 1973. Desta vez, ao contrário, Nari não tremeu e seguiu em frente com calma. Como mencionei anteriormente, Nari entrou em declínio, especialmente entre 1978 e 1988 em 11 anos. Ficou em último lugar 5 vezes, em quinto lugar 5 vezes e em quarto lugar uma vez, sempre terminando nas últimas posições. Aquele poderoso Nankai Hawks já não existia mais. Com o declínio de Nari, o número de espectadores também foi diminuindo. Mesmo estando bem no centro do segundo maior distrito comercial de Osaka, com muitas pessoas do lado de fora do estádio e até mesmo um centro de apostas de corridas de cavalos sob as arquibancadas, que tinha grande poder de atração, o público continuava a diminuir. Diziam frequentemente que só as arquibancadas do estádio de Osaka estavam vazias, em uma situação tão triste que era motivo de piada. A diminuição do número de espectadores não foi causada apenas pelo mau desempenho do time. Como o time estava em alta e muito popular durante sua era de ouro, a diretoria acabou ficando arrogante. No auge da Era de Ouro, em 1959, o Nankai Hawks fechou um contrato de exclusividade para transmissões televisivas dos jogos no estádio de Osaka com a emissora Mainichi Broadcasting de Osaka. E justamente nesse ano, o Nankai conquistou o título de campeão do Japão. Por causa desse título de campeão do Japão, no ano seguinte, em 1960, o Nankai aumentou o valor dos direitos de transmissão, levando a Mainichi Broadcasting a reduzir o escopo do contrato. No ano seguinte, em 1961, a situação continuou da mesma forma. A emissora desistiu de negociar com o clube, que estava focado nos negócios, e assim o Nankai Hawks acabou tendo menos exposição na televisão. Isso acabou trazendo esse resultado. Como resultado, a partir de meados da década de 1960, as transmissões de beisebol profissional na televisão passaram a ser feitas pelas emissoras de Tóquio. O poder de influência das emissoras aumentou, e os jogos dos Giants, da Liga Central, passaram a ocupar a maior parte das transmissões, diferente do que acontecia com o Nankai, da Liga do Pacífico. Na região de Kansai, o Hanshin, que também pertence à Liga Central, era o único rival dos Giants. A popularidade se concentrou e até mesmo o Nankai, que ficou convencido com isso, acabou contribuindo para que a própria Liga do Pacífico permanecesse impopular por muitos anos. Além disso, para quem utilizava o estádio de Osaka, era um local de alto padrão, mas a administração continuava. Para a Nankai, Electric Railway não era necessariamente uma condição vantajosa. Normalmente, quando uma empresa ferroviária administra um time de beisebol, como o Seibu Lions no Belluna Dome ou o Hanshin Tigers no estádio Koshien, é comum construir o estádio propositalmente nos subúrbios para que as pessoas usem a ferrovia da própria empresa, aumentando assim a receita com passagens. O estádio de Osaka ficava em uma área nobre da cidade, que era o segundo maior centro comercial de Osaka. Além da Nankai Electric Railway, também havia a Osaka Metro e a Kintetsu. Também era possível chegar lá por outros meios, o que permitia prever uma boa receita com as passagens. No entanto, essa situação não pôde ser alcançada. Diante dessa situação, até mesmo na sede da Nankai Electric Railway, não só se falava em mudar a sede, mas também surgiram discussões sobre a venda do time. Depois disso, por volta de 1986, com o início da construção do Aeroporto Internacional de Kansai, começou o redesenvolvimento da região de Namba. Com o plano, ficou decidido que o estádio de Osaka seria demolido dentro de alguns anos. Em 1987, os proprietários desta área, incluindo a Nankai Electric Railway, as 5 empresas formaram um grupo de estudo para o projeto de reurbanização. A venda do time e o projeto de reurbanização do estádio de Osaka avançaram rapidamente. Primeiro, no ano seguinte, em 1988, o Nankai Hawks foi vendido para a Daiei. Além disso, ao mesmo tempo, a sede foi transferida para Fukuoka. No estádio de Osaka, ainda foram realizados jogos de beisebol em 1989 e 1990, após a transferência do time, mas depois disso, não houve mais partidas de beisebol.
Na próxima parte, falarei sobre o plano de reurbanização do antigo estádio de Osaka e sobre o uso aparentemente estranho do campo do estádio, onde foi inaugurada uma exposição de casas. Vou explicar o motivo pelo qual isso foi feito. Adiantando um pouco, abrir uma exposição de casas no campo do estádio foi uma medida desesperada. Não foi porque eles realmente quisessem fazer isso. Em março de 1989, foi apresentado um modelo de imagem para a reurbanização ao redor da estação Nankai Namba, incluindo o terreno do antigo estádio de Osaka, e isso foi amplamente divulgado na televisão e nos jornais. Era um plano tão grandioso que, mesmo se fosse anunciado hoje, seria assunto em todos os programas de televisão. Embora ainda não estivesse definido se seria possível concretizá-lo, o custo total do projeto estava estimado entre 2.500 e 3.000 ienes, com a conclusão prevista para 1995. Na foto, à extrema-direita, está o Namba South Tower Hotel, um hotel de grande altura. Ao sul dele, há cerca de 3 edifícios super altos, cada um com aproximadamente 100 metros de altura. E o mais impressionante era que estavam previstos 3 edifícios de 60 andares com 250 metros de altura, e ao sul deles, mais 2 edifícios super altos de cerca de 100 metros cada. Na verdade, dentro desse plano, alguns desses edifícios foram realmente concluídos. O que foi concluído mais cedo foi em 1999 e fica à extrema-direita da foto, como expliquei. A única que foi construída foi a Nankai South Tower Hotel. Esse hotel ainda hoje é o Swiss Hotel. Ela ainda existe como Nankai Osaka. Todos os outros projetos foram congelados. O motivo, como vocês já devem imaginar, foi o colapso da bolha econômica. Com o colapso da bolha econômica, o estádio de Osaka também foi demolido. Sem ser demolido, acabou ficando para trás, e a parte que era o campo foi pavimentada e passou a ser usada de várias formas. Começou sendo usado como estacionamento, depois passou a ser utilizado para entretenimento. Além disso, a companhia de teatro Chique realizou apresentações do musical Cats. Também foram montadas tendas especiais para a exibição de filmes, e o destaque foi a inauguração do Number dentro do estádio. Exposição de habitação do estádio de Osaka. Foi inaugurada uma exposição de casas dentro do estádio. Era tão surreal que até a mídia estrangeira chegou a noticiar. Se eu já tivesse consciência nessa época, com certeza teria querido ir. Por muito tempo não foi demolido. Era o estádio de Osaka. Mas o redesenvolvimento foi retomado no início de 1997 e, finalmente, em 1998 começou a demolição do estádio de Osaka. No local será inaugurado um complexo comercial chamado Namba Parks. O Namba Parks foi inaugurado em 2003 no local onde ficava o estádio de Osaka. É um grande complexo comercial. No centro de Osaka, normalmente predominam galerias subterrâneas e arcadas. Como não havia grandes shoppings, isso teve um grande impacto no desenvolvimento urbano de Osaka posteriormente. Pode-se dizer que é um complexo comercial. O prédio foi projetado por quem também trabalhou no canal City Hakata e em Roppongi Hills. Foi projetado pelo arquiteto americano John Gerd, tendo como tema a convivência com a natureza. Apesar de ser um complexo comercial, a partir do terceiro andar há um parque chamado Parks Garden, onde é possível aproveitar a natureza, mesmo estando no centro da cidade. Vou falar mais sobre isso depois. Para registrar as lembranças do estádio de Osaka, passei pelo Parks Garden e subi até o topo. Foi incrível. Parece que estou falando como se fosse a primeira vez que visito esse lugar, mas já estive aqui várias vezes e adoro esse lugar. Aliás, trabalhei em uma das lojas do Namba Parks quando estava na universidade. A propósito, existem 3 edifícios altos adjacentes ao Namba Parks. Um deles é chamado de Parks Tower, é um prédio comercial de 30 andares acima do solo. O segundo é um condomínio residencial em torre, e o outro é o Namba Park South, um prédio multifuncional que abriga hotel, escritórios e restaurantes, inaugurado recentemente em julho de 2023. O condomínio, em torre, também estava inicialmente planejado para ser um prédio comercial, mas devido à queda na demanda por escritórios, foi convertido em um edifício residencial. Além disso, no Namba Park South e a Yamada Denki, que fica bem em frente a ele,
Inicialmente, estava planejada a construção de um hotel e de instalações comerciais. Com a inauguração do Namba Parks South, finalmente, após 30 anos, foi possível construir um hotel. Agora vamos falar sobre as lembranças do estádio de Osaka que ainda restam nas proximidades do Namba Parks. Permita-me apresentar. Primeiro, o que gostaria de apresentar é o seguinte. Na parte da praça do segundo andar, há um monumento e uma placa comemorativa no local onde ficavam o montinho do arremessador e o home plate do estádio de Osaka. Se você olhar de perto, verá os anos em que o estádio de Osaka existiu e o logotipo do Nankai Hawks. E os outros vestígios estão nos andares superiores, então vamos subir até o 8º andar dentro do Parks Garden. Como mencionei antes, é um lugar rico em natureza que faz você esquecer que está na cidade, só isso. Subir pelas escadas é bem cansativo. Cheguei aqui me esforçando bastante. A próxima coisa que quero apresentar é o espaço para eventos ao ar livre, localizado no 8º andar. Na verdade, a área dos assentos do Teatro Enkei tem o formato das arquibancadas externas do estádio de Osaka. Ela foi projetada exatamente dessa forma. Desculpe, como coincidiu exatamente com a época da iluminação, não dá pra ver nada, mas normalmente é assim. Vou mostrar uma foto pra vocês. De repente, vou falar de algo que não tem nada a ver, mas eu realmente não gosto do inverno. Claro, para postar vídeos vou acabar filmando no inverno também, mas estou bem preocupado com isso. Se eu acabar caído por aí, por favor me ajudem. E além disso, no 9º andar, depois de subir as escadas, tem a Nankai. Há também uma galeria chamada Hawks Memorial Gallery, que apresenta a história do Nankai Hawks. Existe uma área de exposição montada lá também. Estavam em exibição itens como os uniformes e tacos usados nas conquistas da época. Além disso, na parte central havia painéis e uma área de vídeos apresentando os jogadores que se destacaram. Ao apertar o número 3, era exibida a história do estádio de Osaka, então assisti tudo, foi muito interessante. Se você tiver interesse, recomendo que vá conferir. Na verdade, a pessoa que mais contribuiu para o Nankai Hawks foi o famoso Nomura-san, conhecido como Nomu-san. A exposição relacionada foi aberta devido a questões de direitos de imagem. Na época não havia nenhuma menção ao nome dele, mas agora será adicionada uma descrição sobre Nomu-san na Galeria Memorial. O projeto de renovação foi realizado e a renovação foi concluída em 14 de fevereiro de 2021. E o próximo é o número de vitórias. É um local de apostas de corridas de cavalos. Originalmente funcionava como um inquilino no estádio de Osaka, e depois foi transferido para o Namba Parks. Por fim, vou apresentar o que fica no lado sul do Namba Parks. O espaço de exposição de casas, chamado Namba Jutaku-haku, é um resquício do antigo espaço de exposição de casas que ficava dentro do campo antes da demolição do estádio de Osaka. Não é comum encontrar um espaço de exposição de casas em um terreno tão valioso no centro da cidade, onde a maioria das pessoas mora em apartamentos. É uma cena incomum e interessante. Como a gravação foi feita em um dia de semana, estava bem tranquilo, mas havia várias coisas diferentes. Como são as empresas que estão expondo, acredito que nos finais de semana o movimento seja bem maior. Provavelmente há outras também. Acredito que ainda existam vestígios do estádio de Osaka, mas vou encerrar as apresentações por aqui no vídeo. Ainda restam alguns vestígios do estádio de Osaka, mas antes do Namba Parks, ali era o estádio. Quantas pessoas sabem disso? Eu mesmo vim ao Namba Parks sem pensar em nada sobre isso até abordar o assunto no vídeo. Teve uma época em que eu trabalhava aqui de meio período. Mesmo tendo essa relação com o lugar, eu realmente espero que o Namba Parks continue prosperando, mantendo para sempre as lembranças do estádio de Osaka. E é isso, este foi o vídeo de hoje. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.